A gente vive em tempos bem tensos, né? Cheios de transformações, de incertezas. E se todo esse aparente caos, na verdade, for o sinal do nascimento de uma nova era? Hoje, vamos explorar uma perspectiva fascinante sobre isso, vinda do Espiritismo, que fala sobre uma nova geração que estaria agora mesmo moldando o futuro do nosso planeta. Guerras, polarização, crises de todos os tipos. É muito fácil olhar para o mundo e sentir um certo desânimo. Mas, conforme o entendimento do Espiritismo, esses acontecimentos podem ser lidos de outra forma. Não como um fim, mas como parte de uma profunda transição planetária, um ajuste de rota para um futuro melhor. E para a gente entender essa transição, vamos mergulhar um pouco nessa perspectiva espírita, que é toda baseada na obra de Allan Kardec. O ponto central de tudo isso é a chegada de uma nova leva, uma nova geração de espíritos aqui na Terra, com uma missão bem clara: impulsionar o nosso progresso como humanidade. Olha, quando se fala em nova geração, não estamos falando só dos jovens de hoje, tá? A ideia é mais sobre um tipo específico de espírito que reencarna por aqui. A característica deles? Uma inteligência mais aguçada desde cedo, uma inclinação natural para fazer o bem e uma mente super aberta para ideias que promovem a união e o avanço moral de todo mundo. Todo esse tumulto que a gente sente hoje, segundo essa visão, vem justamente da convivência de dois grupos de espíritos com naturezas, digamos, bem opostas. De um lado, aqueles que já vibram no progresso. Do outro, os que ainda estão muito apegados ao passado, ao jeito antigo de ser. Esse quadro aqui resume o X da questão. De um lado estão os espíritos mais ligados ao materialismo, ao orgulho, às paixões egoístas. E do outro, essa nova geração, que é mais guiada pela razão, pelo sentimento do bem, por ideias de fraternidade. É essa tensão, sabe, esse choque entre o velho e o novo, que, segundo o Espiritismo, gera boa parte das crises que a gente vê por aí. E essa convivência tão conflituosa acaba nos levando a um processo que seria inevitável: a transição da Terra. O Espiritismo não descreve isso como um apocalipse, com o fim de tudo, mas sim como uma purificação. É uma palavra forte, mas a ideia é de uma reorganização necessária para que o planeta como um todo possa evoluir. A ideia central é bem simples, na verdade. Para que um mundo de paz e fraternidade possa finalmente florescer, aqueles espíritos que insistem na desordem, que resistem com força ao progresso moral, precisariam ser afastados por um tempo. Não para punir, mas para que não impeçam a evolução da maioria. Mas é super importante entender que não se trata de um castigo eterno, de jeito nenhum. O processo é visto em etapas. Primeiro, essa separação dos espíritos mais rebeldes, que são levados para outros mundos, mais compatíveis com o nível deles. Lá, eles têm a chance de repensar suas escolhas e, eventualmente, quando estiverem prontos e reformados, podem voltar para cá e ajudar no progresso. E essa citação de Kardec, olha, ela ilustra isso com perfeição. Não existe exclusão definitiva. A lógica por trás de tudo dentro dessa visão é a da reabilitação. A porta para o progresso, no fim das contas, está sempre aberta para todo mundo. Tá, mas e na prática? Como a gente consegue identificar essa transição no nosso dia a dia? Bom, conforme o entendimento do Espiritismo, os sinais são duplos. A gente vê, ao mesmo tempo, a tempestade do mundo antigo que se desfaz e a aurora, o nascer do sol do novo mundo que já começa a surgir. Os sinais negativos seriam como os últimos suspiros do velho mundo. É a resistência forte dos espíritos apegados ao mal, que se manifesta em mais conflitos, no aumento do egoísmo, em grandes desequilíbrios sociais e até em catástrofes que vêm para chacoalhar as estruturas que não servem mais. Mas, ao mesmo tempo, e essa é a parte mais bonita, a gente vê os sinais positivos que seriam como as dores do parto da nova era. São os movimentos cada vez maiores de solidariedade, a busca por mais justiça social, o enfraquecimento de preconceitos antigos e um desejo global por paz e união. É a nova geração já mostrando a que veio. Então, depois que a tempestade passar, o que vem? Bom, todos esses sinais apontam para o objetivo final dessa grande transição: um futuro regenerado. Um mundo que vai ser construído sobre novos valores, sobre uma nova base. Essa sociedade do futuro se afastaria de dois extremos que a gente conhece bem. De um lado, o fanatismo cego, aquele que não questiona nada, e do outro, a incredulidade materialista, que nega tudo. No lugar deles, o que cresce é a chamada fé raciocinada, uma crença que anda de mãos dadas com a ciência e com a razão.
E o legal dessa fé raciocinada é que ela não serve para dividir as pessoas com base em dogmas. Muito pelo contrário, a ideia é que ela una todo mundo através do entendimento das leis universais e do amor ao próximo como um princípio. E para fechar esse raciocínio, dentro dessa filosofia, o Espiritismo se apresenta como o caminho, a ferramenta para construir este futuro. Por quê? Porque a sua base busca justamente combater esses extremos do fanatismo e da negação total, oferecendo uma base lógica para a espiritualidade. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final que conecta essa visão de séculos diretamente com a nossa realidade. Olhando para o mundo hoje, o que parece mais forte? A resistência barulhenta do passado ou os sinais, às vezes mais silenciosos, do futuro que já está nascendo? A resposta talvez diga muito sobre a fase da transição em que a gente se encontra.